Escute com atenção. Respire devagar. Deixe que a história te envolva. Porque hoje, não vamos apenas conhecer uma civilização. Vamos senti-la. A história de Roma não começa com certezas. Começa com um sussurro, uma névoa leve pairando sobre as águas do Tibre. Um eco entre mitos e memórias que ninguém pode provar, mas todos repetem. Não há documentos, nem pedras esculpidas que testemunhem o início. Apenas relatos nascidos no limite entre o divino e o humano. E talvez por isso, o nascimento de Roma sempre tenha parecido obra do destino. Conta a lenda que uma jovem chamada Reia Sílvia, forçada a viver em castidade como sacerdotisa, foi visitada pelo deus Marte. Dessa união nasceram 2 gêmeos, Rômulo e Remo, mas nem todos viram isso como uma bênção. O rei Amulho, com medo do sangue real que corriam nas veias dos meninos, ordenou que fossem jogados no rio. Mas o Tibre, como se soubesse o que estava por vir, os acolheu. Levou-os com doçura pelas águas, até que ficaram presos à margem, debaixo de uma figueira selvagem. Ali, uma loba os encontrou, não para devorá-los, mas para protegê-los, para alimentá-los, para transformá-los nos primeiros filhos de uma cidade que ainda não existia. Roma começa assim, não com exércitos, nem com conquistas, nem com leis, mas com uma fábula, com um gesto impossível de cuidado, com 2 meninos criados por uma fera e depois adotados por um pastor. Fausto os encontrou, os criou como se fossem seus, e eles cresceram fortes, corajosos, com a sensação de que algo os esperava. Quando descobriram sua verdadeira origem, não buscaram tronos antigos, escolheram construir um novo, no mesmo lugar onde a loba os havia salvado. Decidiram fundar uma cidade, mas não concordavam em tudo. Discutiram tanto que um deles não se levantaria mais. Rômulo matou Remo, seu irmão, seu reflexo, e assim nasceu Roma, com uma morte, com uma linha traçada no chão por um arado, com um juramento silencioso. É aqui que começa a nossa história. Era o ano 753 a.C. Esse momento, mitológico ou não, foi lembrado pelos romanos durante séculos como ponto zero. A partir dali, tudo começou a ser contado para frente. No início, Roma era apenas um punhado de cabanas de barro, com tetos de palha, erguidas sobre uma colina. Observavam o rio e o silêncio, mas não estavam sozinhos. Ao norte, os etruscos, ao sul, as colônias gregas, e no meio, aquele grupo de casas que sonhava com o amanhã. Rômulo, percebendo que sua cidade precisava crescer, ofereceu refúgio, convidou bandidos, escravos fugitivos, gente sem terra, sem nome. Mas havia um problema, não havia mulheres. Foi então que, num dos episódios mais sombrios e conhecidos da história antiga, Rômulo organizou um festival, convidou os povos vizinhos, incluindo os sabinos, e durante a celebração, os homens de Roma raptaram suas mulheres. Não houve escolha, foram levadas à força, transformadas em esposas, mas o tempo, imprevisível e às vezes generoso, fez o inesperado. Muitas daquelas mulheres aprenderam a amar seu novo lar, e quando seus pais e irmãos vieram buscá-las, em busca de vingança, elas mesmas se colocaram entre os 2 lados, com os filhos nos braços, pediram paz, e Roma, que havia nascido na violência, descobriu que também era possível algo novo: aliança e integração. Por mais de 2 séculos e meio, Roma foi governada por reis, 7, segundo a tradição. O primeiro, Rômulo, que reinou até, dizem, ser levado pelos deuses, no meio de uma tempestade. Depois veio Numa Pompílio, um sábio, trouxe a religião, os ritos, o respeito pelos deuses invisíveis. Numa ensinou aos romanos que nem tudo se resolvia com a espada, que a cidade também precisava de alma. Enfrentou Alba Longa e propôs uma batalha diferente. 3 irmãos de cada cidade lutariam entre si, não uma guerra de exércitos, mas um duelo simbólico, um novo tipo de combate. E Roma venceu, mas aprendeu que até a vitória pode deixar cicatrizes. Anco Márcio ampliou os horizontes da cidade,
fundou o porto onde o Tibre encontra o mar e construiu a primeira ponte sobre suas águas. Sob seu comando, os limites de Roma se expandiram. Mais tarde, Tarquínio Prisco, um rei de origem etrusca, trouxe novas tradições e iniciou grandes obras: o Circo Máximo, para as corridas de bigas, e a Cloaca Máxima, para drenar os vales entre colinas. Começava, enfim, a se parecer com uma verdadeira cidade. Servil Túlio deu continuidade a esse legado, realizou o primeiro censo, organizou a população segundo sua riqueza e seus deveres, e ergueu uma muralha que abraçava as 7 colinas. Com ele, Roma começou a estruturar a alma da república que viria. O soberbo governou com arrogância, sem escutar conselhos, reprimiu com dureza, mas seu destino mudou por causa de uma tragédia familiar. Seu filho cometeu uma ofensa imperdoável contra uma mulher nobre chamada Lucrécia. Humilhada, ela tomou uma decisão extrema. Sua história foi a centelha que incendiou o fim da monarquia. Lúcio Júnior Bruto, amigo da família, tomou a espada e a palavra, chamou o povo, derrubou o rei, chamou Onicuato. Roma mudou para sempre. No ano de 509 a.C., a monarquia caiu. O último rei foi exilado. O trono ficou vazio. No lugar dele, surgiram 2 cônsules, eleitos, temporários, com poder limitado e a obrigação de compartilhá-lo. Assim nascia a República, um experimento, uma aposta, uma forma de governo, onde ninguém podia ter tudo, uma cidade que já não pertencia a um só homem, mas a todos. E mesmo com as sombras do passado ainda rondando, Roma havia dado seu primeiro passo rumo ao poder, o verdadeiro poder, aquele que não se impõe, aquele que se constrói, dia após dia, voto a voto, espada a espada. A monarquia havia caído, mas Roma não descansou, apenas começava a despertar. O poder, antes concentrado em um rei, foi dividido. 2 cônsules, eleitos pelo povo a cada ano, compartilhavam a autoridade. Cada um podia vetar o outro. Nenhum era mais que o outro. E ao final do mandato, voltavam a ser cidadãos. Não havia coroa, não havia trono, apenas uma república, em construção constante. Por trás dos cônsules estava o Senado, um conselho de anciãos formado pelas famílias mais influentes. Os patrícios, eram eles que discutiam as guerras, os tratados, os castigos. Não governavam com leis, mas com influência, e naquela Roma, a influência era tudo. Mas Roma, tão jovem quanto ambiciosa, não era ainda uma república para todos. Havia outra classe, os plebeus, homens livres, soldados, camponeses, artesãos, sem voz, sem representação, lutavam nas guerras, mas não podiam decidir por que lutar, ou contra quem. Era uma república incompleta. Então os plebeus se levantaram, literalmente, deixaram a cidade, cruzaram o Tibre e acamparam em uma colina. Se recusaram a lutar, a trabalhar, a servir. O timo foi a primeira greve geral da história e funcionou. Sem operários, os patrícios cederam, nasceram os tribunos da plebe, novos representantes com um poder único, o veto, capazes de proteger seus iguais de qualquer injustiça. Roma havia dado mais um passo, pequeno, mas irreversível, e como sempre, crescia em meio ao conflito. À medida que se fortalecia por dentro, se expandia para fora, começou a conquistar cidades vizinhas, não apenas por ambição, mas por sobrevivência, alianças, pactos, traições, traições, uma a uma. As cidades do Lácio, da Campânia, da Etrúria, foram caindo sob sua órbita, outras, transformadas em aliadas, outras, transformadas em aliadas. Mas Roma não apenas dominava, ela integrava. Seus inimigos derrotados, muitas vezes, eram transformados em cidadãos, parcialmente, no começo, e depois, completamente. Essa inclusão calculada se tornaria sua arma mais poderosa. A guerra não era exceção, era constante, e uma batalha marcaria Roma para sempre. No ano 390 a.C., uma tribo de gauleses desceu do norte, atacaram Roma, e a cidade,
ainda jovem, foi superada, queimada, saqueada. Apenas o Capitólio resistiu. Diz a lenda que foram os gansos sagrados de Juno que alertaram os defensores de um ataque noturno. Roma sobreviveu, mas a ferida ficou, e com ela, a lição: jamais ficar desprotegida novamente. Desde então as muralhas se ergueram mais altas, os exércitos tornaram-se permanentes, e a república, mais dura, mais disciplinada e também mais ambiciosa. O sistema político evoluía. À medida que os plebeus conquistavam direitos, novas leis abriam cargos antes reservados aos patrícios. Um por um, os muros internos caíam, até que, finalmente, um plebeu pôde se tornar cônsul, e até mesmo pontífice máximo. A ordem social se reconfigurava, não sem conflito, mas com persistência. Enquanto isso, do lado de fora, Roma estendia sua sombra por toda a Península Itálica. Enfrentou os samitas, os volscos, os latinos rebeldes, e um dia, seus olhos cruzaram o mar. Na Sicília, uma disputa local chamou sua atenção. Uma cidade pediu ajuda contra outra, e Roma atendeu, mas ela não estava sozinha. Havia outro poder, antigo, marítimo e perigoso: Cartago. O que começou como uma simples intervenção se transformou na Primeira Guerra Púnica. Roma, sem tradição naval, construiu uma frota do zero, aprendeu, copiou e inovou. Criaram pontes para embarcar nos navios inimigos, transformando o mar em um campo de batalha terrestre. Depois de mais de 2 décadas, Cartago cedeu. A Sicília tornou-se romana, mas aquilo era só o começo. A Segunda Guerra Púnica foi diferente. Foi pessoal. Aníbal, o general cartaginês, jurou destruir Roma. Cruzou os Alpes com elefantes, desafiando a lógica, o clima e a geografia, e venceu. Derrotou os romanos uma e outra vez, em Trébia, em Trasimeno e principalmente em Canas, onde quase 70.000 romanos caíram em um único dia. Mas Roma nunca se rendeu. Nunca. Enquanto Aníbal percorria a Itália, esperando que as cidades aliadas a Roma se revoltassem, Roma resistia, reuniu novos exércitos e contra-atacou. Escipião, um jovem general, levou a guerra para a Espanha, depois para o norte da África. Obrigou Aníbal a voltar, e na Batalha de Zama, o derrotou. Foi o fim da guerra. Roma não apenas venceu, tornou-se uma potência mediterrânea, e não parou por aí. Conquistou a Macedônia, derrotou os célticos, aumentou sua influência na Grécia, na Ásia Menor e na África. Cartago foi destruída definitivamente, suas terras foram semeadas com sal, tornando-se símbolo do poder romano. Mas cada vitória trazia um problema novo. O espólio da guerra enriquecia generais, senadores e as elites. As terras eram tomadas por grandes proprietários. Os pequenos camponeses deslocados migravam para a cidade. Roma crescia, mas também se partia. Tibério Graco, tribuno da plebe, propôs uma reforma: dividir as terras públicas entre os pobres. Foi assassinado. Seu irmão, Caio Graco, tentou ampliar os direitos. Também foi eliminado. A violência entrou na política, e com ela, os homens fortes. Mário, um novo tipo de general, reformou o exército, permitindo que os mais pobres se alistassem, prometendo-lhes terras em troca. A lealdade deles já não era com Roma, mas com seus comandantes. Sila, seu rival, levou isso mais longe. Marchou sobre a cidade com suas legiões, tomou o poder, se nomeou ditador, e embora depois tenha renunciado, a república nunca mais foi a mesma. As guerras civis se multiplicaram, e em meio ao caos, surgiram 3 figuras: Pompeu, Crasso e Júlio César. Formaram uma aliança secreta, cada um com suas ambições, mas César, brilhante e carismático, imparável, conquistou a Gália, atravessou o Ríncio, chegou até a Britânia. Sua fama crescia, e isso para Roma era perigoso. O Senado ordenou que ele dissolvesse seu exército. Ele, em vez disso, cruzou o Rubicão. Quando Júlio César caiu sob as facas de antigos aliados, Roma não soltou um suspiro de alívio, soltou um suspiro de medo.
porque o que veio depois não foi paz, foi o eco dos punhais, multiplicado por toda a república. Os assassinos acreditavam estar salvando a liberdade, mas deixaram um vazio, e Roma não sabia mais viver sem uma figura forte para guiá-la. Bruto e Cássio fugiram, as ruas se encheram de gritos, rumores, sombras, e então apareceu um jovem de apenas 18 anos, magro, doente, quase sem experiência militar. Era Otaviano, sobrinho neto e herdeiro adotivo de César. Ninguém o viu chegar. Com uma mistura de calma e astúcia, começou a tecer sua rede. No começo apresentou-se como o vingador de César, aliou-se a Marco Antônio e a Lépido. Juntos, formaram um pacto sem precedentes. O segundo triunvirato. 3 homens com poder absoluto, sem máscaras, sem senado, sem tribunais. 3 nomes que assinavam sentenças de morte sem olhar para trás. As listas de proscritos marcaram o início do terror. Cícero, símbolo da velha república, foi executado. Milhares seguiram seu destino. O sangue manchava os mármores de Roma, mas nem mesmo o terror dura para sempre. A aliança se rachou. Lépido foi facilmente afastado. Marco Antônio, poderoso e carismático, encontrou no Egito um novo mundo e uma nova rainha, Cleópatra. O relacionamento dele com ela foi visto em Roma como uma traição. Enquanto Marco Antônio enviava mensagens de Alessandria, Otaviano falava diretamente ao povo romano. Apresentou-se como o defensor das tradições, dos deuses, do ordem. Mostrou o testamento de Antônio, no qual ele pedia para ser enterrado no Egito. Isso foi suficiente. Roma se sentiu traída, se sentiu usada, se sentiu romana. A guerra tornou-se inevitável. No ano 31 a.C., no mar de Ácio, as forças de Otaviano e Marco Antônio se enfrentaram. Uma batalha que não foi só militar, mas simbólica. Ocidente contra Oriente, Roma contra Alessandria, o futuro contra o passado. Marco Antônio e Cleópatra foram derrotados, morreram juntos. Não houve desfile para eles, não houve perdão. Otaviano, por sua vez, voltou a Roma em silêncio, não reivindicou títulos, não exigiu coroas, apenas devolveu os poderes ao Senado, e o Senado, agradecido, lhe deu tudo o que pediu, e mais, concederam-lhe o título de Augusto, um nome novo, sem precedentes, não rei, não ditador, não cônsul perpétuo, algo diferente, algo sagrado. Augusto tornou-se o primeiro imperador, sem precisar dizer isso em voz alta. Controlava as províncias com seus exércitos, controlava o tesouro, controlava a lei, mas fazia isso com tato, com gestos, com símbolos. Manteve o Senado, manteve as eleições, mas todos sabiam que nada acontecia sem seu consentimento. Augusto compreendia a alma romana, não queria parecer um monarca, queria parecer um servidor, um restaurador, um moderado, e conseguiu. Por mais de 4 décadas, guiou Roma a uma nova era. A guerra civil ficou para trás, os templos foram reconstruídos, as leis reformadas, a moeda estabilizada, as fronteiras asseguradas. Roma tornou-se, enfim, o que sempre quis ser, o centro do mundo conhecido, um império, sim, mas também uma ideia, uma promessa, uma civilização. No fundo, a república havia morrido com César, mas seu fantasma vivia na linguagem, nos rituais, nos restos cuidadosamente coreografados por Augusto. Tudo era novo, mas tudo parecia antigo. Essa foi a genialidade dele. E assim, no ano 27 depois de Cristo, enquanto o povo aplaudia e o Senado oferecia coroas simbólicas, Roma cruzou um limiar. Já não era uma cidade que governava a Itália, era o coração pulsante de um império que se estendia de Espanha à Síria, das brumas da Britânia aos desertos do Egito, e esse império começava a respirar. Os dados estavam lançados, a guerra civil foi inevitável, César venceu, proclamou-se ditador, mas não parou aí, reformou o calendário, reorganizou as dívidas, distribuiu terras e acumulou títulos. A suspeita tornou-se insustentável, queria ser rei. Nos idos de março, um grupo de senadores o esfaqueou. Bruto, seu protegido, estava entre eles. Pensaram que assim salvavam a república.
mas a destruíram. Roma mergulhou numa nova guerra civil. Otaviano, herdeiro de César, e Marco Antônio, seu aliado, enfrentaram-se finalmente em Ácio. Antônio foi derrotado. Cleópatra, a rainha do Egito, também caiu, e Otaviano, agora sozinho, não proclamou uma ditadura, a disfarçou, chamou-se Princeps, o primeiro entre iguais, mas todos sabiam que algo novo havia nascido, a república havia morrido, o que vinha seria algo jamais visto no mundo antigo, mas o verdadeiro talento de Augusto não foi apenas vencer guerras, foi governar a paz. Quando a poeira da batalha baixou, não havia mais inimigos, havia apenas um império a organizar, e ele fez isso, sem levantar a voz, reduziu o tamanho do exército, mas ofereceu terras aos veteranos, fundou colônias onde antes só havia ruínas, construiu estradas que uniam o impossível, unificou moedas, pesos e medidas, e criou um corpo administrativo permanente, algo que Roma jamais havia tido. O império já não era mais feito só de conquistas e senadores, agora era formado por burocratas, mensageiros, cobradores de impostos, cartógrafos, uma engrenagem imensa, que ele mantinha funcionando, sempre nos bastidores. Ele também sabia o valor da imagem. Dizia que recebeu uma cidade de tijolos e a deixou em mármore, embelezou templos, avenidas, teatros, ergueu o Ara Pacis, o altar da paz, e em cada canto de Roma, lá estava seu rosto, ou seu nome, não como imposição, mas como símbolo de estabilidade. Era o pai da pátria, o guardião da moral, o defensor dos antigos costumes. Augusto entendia que Roma não podia aceitar um rei, mas precisava de um. Então ele criou algo novo, o Princeps, o primeiro entre iguais, alguém que não mandava, sugeria, que não ordenava, orientava, era todo o poder, sem ostentação. E nesse jogo de sombras, ele moldou o que viriam a ser todos os imperadores depois dele. Até mesmo sua sucessão foi cuidadosamente planejada. Mesmo sem filhos homens, foi preparando seus herdeiros, primeiro Márcio, depois Agripa, mais tarde os netos, e por fim, Tibério. Cada passo pensado, cada escolha calculada. Nada era deixado ao acaso. Roma tinha paz, prosperidade, monumentos, pão, espetáculos, segurança. E por trás de tudo isso, um homem silencioso, que raramente falava em público, que nunca se vestia de forma extravagante, que evitava qualquer traço de tirania, mas que controlava tudo. Quando Augusto morreu, o império não desmoronou, continuou firme, e isso para Roma foi um milagre. No momento da sua morte, Roma prendeu a respiração, mas nada ruiu. A máquina que ele havia construído continuava girando, lenta, sólida, imponente. Porque o verdadeiro legado de Augusto não foi o poder, mas a permanência. O Senado, os cargos, as fórmulas republicanas ainda estavam lá, mas o controle real, o verdadeiro centro de decisões, estava no palácio, na figura do imperador, e depois de Augusto, veio Tibério. Tibério não era carismático, era reservado, sombrio, quase melancólico. Governou com competência, mas também com medo. Nos seus últimos anos, se isolou em Capri e deixou o poder nas mãos do prefeito do pretório, Sejano. E sob essa sombra, Roma mergulhou num clima de intrigas, julgamentos secretos e listas de inimigos invisíveis. O império continuava funcionando, mas o ar começava a pesar. Foi então que chegou Calígula, jovem, carismático, amado no começo, neto de Germânico, bisneto de Augusto, parecia o herdeiro ideal, mas algo se quebrou. Talvez uma doença, talvez o próprio poder. Começou a agir como um deus vivo, falava com a lua, mandava construir pontes absurdas, nomeou seu cavalo como cônsul. Os espetáculos ficaram cruéis, as execuções, imprevisíveis, e depois de apenas 4 anos, foi morto pela própria guarda. O seguinte foi Cláudio, tio de Calígula, tímido, gago, desprezado pela própria família, mas no trono, se revelou brilhante, organizou províncias, conquistou a Britânia, fortaleceu a administração e, acima de tudo, sobreviveu.
até que sua última esposa, Agripina, o envenenou para colocar seu filho no trono. Nero era jovem, artista, ambicioso. No início, governou sob a orientação de Sêneca e Burro, mas logo se libertou de todos. Mandou matar a própria mãe. Depois, a esposa suspeitava de tudo, de todos, e quando Roma pegou fogo, numa noite trágica, muitos acreditaram que ele havia começado o incêndio, culpou os cristãos, perseguiu-os com crueldade, chegou a usá-los como tochas humanas para iluminar seus jardins. Foi amado por alguns, odiado por muitos, e quando os exércitos se voltaram contra ele, tirou a própria vida. Assim terminou a dinastia Júlio-Claudiana. O trono, por um momento, ficou vazio. Roma vive sua primeira grande fratura. 4 generais se proclamam imperadores, tudo em um único ano: Galba, Otão, Vitélio e, por fim, Vespasiano. Com ele começa a dinastia Flávia. Vespasiano era diferente, soldado prático, sem linhagem divina. Focou em restaurar a ordem, recuperar as finanças e iniciar a construção de um símbolo, o Coliseu, não para si, mas para o povo. Urizou-se, no mesmo lugar onde Nero havia erguido seu palácio extravagante. Vespasiano levantou um anfiteatro. Era uma declaração clara: o poder voltava a servir a Roma. Veio então seu filho Tito, e em apenas 2 anos de reinado, enfrentou catástrofes. A erupção do Vesúvio enterrou Pompeia, um incêndio devastou Roma, mas sua resposta foi digna, humana, compassiva. Se proclamou Senhor e Deus, perseguia senadores, controlava palavras, gestos, ideias, governou por 15 anos, até ser assassinado numa conspiração dentro do palácio. Após sua morte, o Senado escolheu Nerva, um ancião, sem herdeiros, mas Nerva tomou uma decisão sábia, adotou um general querido pelas tropas. Trajano levou Roma à sua maior expansão territorial, do norte da Escócia até a Arábia, do Atlântico até o Cáucaso. O império alcançou seu auge, Humênia, e trouxe seu ouro, embelezou Roma, construiu seu fórum, sua coluna, seu legado. Mas mais do que um conquistador, foi um governante justo. Criou programas de auxílio para crianças pobres, respeitado até por quem nunca o conheceu. Morreu no Oriente e foi sucedido por seu filho adotivo, Adriano. Adriano era outra coisa, um intelectual, um viajante. Não queria expandir, queria consolidar, percorrer, entender. Roma enfrentava sua primeira grande ruptura. 4 generais se proclamaram imperadores em apenas um ano: Galba, Otão, Vitélio e, por fim, Vespasiano. Com ele começou a dinastia Flávia. Vespasiano era diferente, um soldado prático, sem linhagem divina. Seu foco era restaurar a ordem, equilibrar as finanças e devolver estabilidade a Roma. Iniciou a construção de um símbolo, o Coliseu, não para ele, mas para o povo. No mesmo local onde Nero havia erguido seu palácio luxuoso, Vespasiano levantava um presente para os cidadãos. Era uma declaração clara: o poder voltava a servir a Roma. Seu filho Tito o sucedeu, e em apenas 2 anos de governo, enfrentou catástrofes. A erupção do Vesúvio soterrou Pompeia, um incêndio devastou Roma, mas sua resposta foi digna, humana, compassiva. E quando morreu, sem escândalos nem conspirações, Roma chorou sua partida. Depois veio Domiciano, outro filho de Vespasiano, eficiente, severo, controlador, se autoproclamava Messenhor e Deus, perseguia senadores, vigiava palavras, gestos, ideias. Reinou por 15 anos, até ser morto, em uma conspiração palaciana. Ou escolheu Nerva, um velho sem herdeiros. Mas Nerva foi sábio, adotou um general querido pelas tropas, Trajano. Assim nascia a era dos imperadores adotivos. Trajano levou Roma à sua maior expansão territorial, das terras da Escócia até a Arábia, do Atlântico até o Cáucaso. O império atingia seu auge. Conquistou a Dácia, hoje Romênia, e trouxe seu ouro para embelezar Roma. Construiu seu fórum, sua coluna, seu legado. Mas mais que um conquistador, foi um governante justo.
Criou programas de auxílio a crianças pobres. Foi respeitado até por quem nunca o conheceu. Morreu no Oriente e foi sucedido por seu filho adotivo, Adriano. Adriano era diferente, um intelectual, um viajante, não quis conquistar mais, quis consolidar, quis entender, caminhar, observar. Visitou quase todas as províncias, marchou com os soldados, mandou construir muralhas na Britânia, fortalezas no Danúbio, fronteiras estáveis, amava a arte, a filosofia, o mundo helênico, e sua obra mais impressionante ainda permanece em pé, o Panteão. Depois veio Antonino Pio, seu reinado foi calmo, justo, quase invisível. Governou por 23 anos, sem guerras, sem escândalos, sem crises. Um raro respiro, uma era dourada, talvez a mais serena de todas. E quando chegou sua hora, escolheu como sucessor um homem que jamais buscou o poder, Marco Aurélio, filósofo, estoico, introspectivo. Seu diário pessoal, Meditações, ainda hoje ressoa. Governou com ética, com dever, com compaixão. Mas o destino não lhe deu paz. As fronteiras estavam em chamas. O Danúbio fervia de tribos rebeldes. O império era atacado. E ao mesmo tempo, uma epidemia, talvez varíola, assolava as cidades. Marco Aurélio comandava exércitos, enquanto escrevia sobre virtude, moderação, sobre a fugacidade da glória. Talvez seu único erro tenha sido deixar o trono a seu filho biológico, Cômodo, porque ali, uma nova fase escura, estava apenas começando. Aos olhos do mundo, Marco Aurélio foi mais do que um imperador. Foi um homem solitário entre multidões, escrevendo reflexões filosóficas no meio das campanhas militares. Suas palavras não eram discursos, eram notas íntimas, como se buscasse razões para continuar carregando o peso do mundo. Via a vida como um rio em fluxo constante, e o dever como uma rocha firme no meio dele. Enquanto fronteiras ardiam e pestes dizimavam a população, ele permaneceu, não fugiu para vilas douradas ou palácios longínquos. Ficou, e das névoas do Danúbio organizou exércitos, firmou tratados, escreveu sobre a alma humana e a fugacidade da glória. Ele foi o último de uma linhagem, não de sangue, mas de virtude, e quando morreu, no ano de 180, em uma tenda militar, na fronteira do império, deixou atrás de si um vazio que ninguém mais conseguiu preencher com a mesma serenidade. Seu filho Cômodo sucedeu, não por mérito, mas por sangue, e com ele, a história tomou outro rumo. Cômodo era tudo o que seu pai não foi, amante do luxo, dos prazeres, da encenação. Onde Marco Aurélio cultivava a discrição, ele exibia exageros. Onde antes reinava o estoicismo, chegaram os banquetes, as máscaras e o espetáculo. Mandou esculpir estátuas suas como Hércules, lutava no Coliseu como gladiador, cobrando fortunas por combates encenados. Roma, que havia sido o coração do mundo, virou um palco, e ele, seu ator principal. O governo ficou nas mãos de bajuladores, favoritos e traidores. A moeda perdeu valor. O exército começou a desconfiar. O Senado já não era temido, nem respeitado. A estabilidade construída ao longo de um século se desfazia aos poucos, como mármore que trinca sob a chuva. No fim, até os próprios servos conspiraram contra ele. E numa noite silenciosa, o estrangularam em sua banheira. Com sua morte, Roma não perdeu apenas um imperador, perdeu a ilusão de que o sistema ainda funcionava. Os tempos dos imperadores adotivos, homens escolhidos por mérito e virtude, tinham ficado para trás. O que viria agora seria mais violento, mais caótico, mais imprevisível. Mas o eco de Marco Aurélio não desapareceu por completo. Suas palavras sobreviveram, flutuam até hoje, como um sussurro entre ruínas. Não deixe que o barulho dos outros sufoque sua voz interior. Enquanto o império, sem saber, se aproximava de uma nova era de crise, as sombras se estendiam. A Pax Romana havia terminado. As legiões já não aguardavam ordens, esperavam pagamento. As províncias já não eram motivo de orgulho, eram um fardo. E o centro do poder começava a se fragmentar.
Roma ainda estava de pé, as colunas continuavam erguidas, o ouro ainda circulava, o Senado seguia se reunindo sob tetos de mármore, as legiões ainda patrulhavam as fronteiras, mas algo, no fundo, havia se partido. Os imperadores que vieram depois de Cômodo surgiam como as estações do ano, rápidos, passageiros, inevitáveis. Alguns eram generais apoiados pelas legiões, outros, figuras frágeis, impostas pela guarda pretoriana. Já não eram escolhidos por virtude, nem adotados por sabedoria, eram impostos pela espada, ou comprados com ouro. O equilíbrio que Augusto havia arquitetado, aquela dança delicada entre poder, honra e representação, começava a vacilar. Com o passar dos anos, a paz interna se desgastava, os conflitos nas fronteiras se multiplicavam, as tribos germânicas pressionavam pelo Reno e pelo Danúbio. No Oriente, os partas se reorganizavam, e dentro do próprio império, tensões sociais ferviam sob a superfície. As cidades se tornavam dependentes da redistribuição imperial, a produção agrícola sofria com epidemias, as pequenas propriedades desapareciam, a distância entre ricos e pobres crescia, e a mobilidade, que um dia simbolizou a cidadania compartilhada, virava um privilégio cada vez mais inacessível. O exército, verdadeiro centro do poder, também mudava. Já não era apenas defensor de fronteiras, era árbitro de imperadores. Os soldados juravam lealdade a quem os recompensasse, não a Roma, e cada nova ascensão ao trono custava mais. A estabilidade institucional, essa coluna invisível que sustentou Roma por séculos, desgastava-se aos poucos, silenciosa, lentamente, e mesmo assim, o império respirava, vivia, porque Roma, mesmo à beira do abismo, ainda mantinha sua aura, seus símbolos, sua lei, seu idioma, seu legado. Era um corpo vasto, complexo, profundo, que ainda não sabia que estava caindo. Das pedras do Fórum aos confins do Nilo, falava-se latim, veneravam-se imperadores, construíam-se aquedutos, lia-se Virgílio, citava-se Cícero, as moedas ainda traziam inscrições imperiais, os deuses ainda recebiam oferendas, mas o tempo não para, nem mesmo para uma cidade eterna, e mesmo que dos altos do Palatino os imperadores ainda contemplassem um mundo ordenado, os alicerces começavam a vibrar. Estava prestes a começar uma época de rupturas, uma era de provações, um século de crises. Roma havia atingido o seu auge, e como tudo que sobe, o declínio começou, sem alarde, sem ruído. Não foi um colapso imediato, mas sim uma rachadura, um estalo leve nas fundações, uma vibração que não se via, apenas se sentia. Depois da morte de Marco Aurélio, o século III não trouxe reformas ousadas, nem conquistas grandiosas. Trouxe algo mais nebuloso, mais desconcertante: instabilidade. Ao longo de 100 anos, mais de 25 imperadores se sucederam. Alguns governaram por meses, outros, por poucos dias. Não morriam de doenças, mas por conspirações, por guerras civis, por traições dentro do próprio exército. O império havia se tornado um campo de batalha interno. Províncias que antes obedeciam passavam agora a erguer seus próprios césares. Generais se autoproclamavam imperadores nas fronteiras, e cada nova ascensão vinha acompanhada de sangue. A guarda pretoriana, que deveria proteger, agora negociava, vendia o trono ao maior ofertante, e as legiões, exaustas de marchas intermináveis e salários atrasados, buscavam lealdades próprias. Já não lutavam por Roma, lutavam por seus comandantes. Enquanto isso, as fronteiras queimavam. No norte, povos germânicos como os marcomanos, os quados e os alamanos atravessavam o Reno e o Danúbio. E no leste, surgia um inimigo mais perigoso que os partas, os sassânidas, liderados por Shapur-Mes. Este novo império persa não vinha para se defender, vinha para atacar. Chegaram a capturar o imperador Valeriano, e não o executaram, o humilharam. Era exibido como um troféu vivo, e quando enfim morreu, sua pele foi curtida e preservada como um aviso sombrio para Roma. No ocidente, a decomposição avançava. Na Britânia, na Espanha e na Gália,
um general chamado Póstumo criou seu próprio império, o Império Gálico. Roma já não era única, começava a se fragmentar, a se dividir. A economia colapsou, as moedas perderam valor, o escambo voltou, as cidades esvaziavam, as epidemias se espalhavam sem controle, o campo se despovoava, e a sensação era uma só: a Roma que se conhecia estava desaparecendo, e no entanto, em meio ao caos, surgiram pontos de luz. Um deles foi Aureliano, um general de origem humilde, duro, veloz, implacável. Seu governo não durou muito, mas em apenas 5 anos conseguiu o impensável. Reconquistou o Império Gálico no Ocidente, derrotou o Império de Palmira no Oriente, liderado pela enigmática rainha Zenóbia, e reuniu novamente os pedaços de um império partido. Mandou construir uma nova muralha em Roma, não por nostalgia, mas por necessidade. Pela primeira vez em séculos, a capital se sentia vulnerável. Aureliano restabeleceu a autoridade, fortaleceu o exército, reorganizou a moeda. Foi aclamado como restitutor orbis, o restaurador do mundo, mas como tantos outros antes dele, acabou assassinado por seus próprios oficiais. A lição era clara: poder sem estabilidade leva apenas a um ciclo eterno de destruição. E então chegou Diocleciano, um nome que mudaria o rumo da história romana. Não vinha do Senado, nem de famílias nobres. Era filho de escravizados libertos, havia ascendido a partir do campo de batalha. Sabia o que se passava nas províncias, não só nos palácios. Ao assumir o poder, não tentou restaurar o passado, redesenhou tudo. Para começar, dividiu o poder, nomeou outro imperador, Maximiano. Um governaria o Oriente, o outro o Ocidente, e junto a eles, 2 Césares assistentes. Assim nascia a tetrarquia, 4 governantes, uma só Roma. Cada parte do império passou a ter seu próprio exército, sua administração, seu centro político, mas tudo funcionando como um corpo só, coordenado. O caos começava a ser controlado, as rebeliões diminuíam, as fronteiras eram reforçadas. Diocleciano compreendeu que o império era grande demais para uma só mão, diverso demais, frágil demais. Também reformou a economia, impôs controle de preços, reorganizou os impostos, ordenou censos e mudou o sistema fiscal para torná-lo mais regular, embora mais rigoroso. E talvez como reflexo dessa nova ordem, transformou a figura imperial. O imperador deixou de ser princeps, o primeiro entre iguais. Agora era quase uma divindade, um dominus, um senhor absoluto. Sua corte tornou-se ritualista, quase oriental. Os súditos já não falavam diretamente com o imperador. Precisavam se prostrar, beijar suas vestes, falar só quando permitidos. Era uma nova linguagem de poder, mais distante, mais autoritária, mas também mais funcional para os tempos difíceis. Nem todos aceitaram. Alguns viram isso como uma traição às tradições republicanas, mas Diocleciano não governava com nostalgia, governava com necessidade. No campo espiritual, também impôs sua vontade. O cristianismo, até então uma religião marginal, mas em crescimento, foi perseguido. Diocleciano temia seu poder desestabilizador. A recusa dos cristãos em cultuar o imperador era vista como um desafio direto. As perseguições foram brutais, templos destruídos, textos sagrados queimados, fiéis executados, mas não adiantou. Quanto mais tentavam erradicar o cristianismo, mais ele crescia, mais se fortalecia, nas prisões, nas casas humildes, nos mártires. E enquanto tudo isso acontecia, Diocleciano fazia algo inédito, se retirava voluntariamente. Foi para seu palácio na costa de Almassa, entre jardins e colunas, cultivando hortaliças, olhando o mar. Pela primeira vez em muito tempo, o império parecia respirar. A crise ainda não tinha acabado, mas a recuperação já começava. Não veio com um herói épico, mas com alguém que soube perceber que Roma não podia mais se sustentar sozinha, que era preciso compartilhar o poder, reformular o mapa,
redesenhar a autoridade, e embora a tetrarquia logo se fragmentasse, a tentativa deixou uma marca, um eco na história de Roma de que mesmo na decadência pode haver reinvenção, mas nem tudo, naquela era, foi só queda. O século III também foi palco de figuras singulares, personagens que, como brasas na escuridão, brilharam por pouco tempo, mas deixaram sua marca. Zenóbia, rainha de Palmira, foi uma delas. Enquanto Roma fraquejava no Oriente, ela tomou as rédeas. Não era uma usurpadora comum. Cultivada, falava grego, latim, egípcio e até aramaico. Admirava Cleópatra, mas era estrategista acima de tudo. Proclamou-se regente de seu filho, mas governou com mão firme. Sob sua liderança, Palmira se expandiu, conquistou o Egito, a Ásia Menor, a Síria. Por um momento, seu poder rivalizou com o de Roma. Aureliano não aceitou isso. Marchou para o Oriente numa campanha rápida, derrotou seus exércitos e capturou Zenóbia. Mas não a executou. Levou-a a Roma, exibiu-a em seu triunfo e depois permitiu que vivesse numa vila com respeito, como se até mesmo os inimigos mais temíveis, quando mostravam grandeza, merecessem um lugar na memória romana. Esse gesto, entre brutalidade e honra, define a complexidade de Roma naquele século. Um império ferido, sim, mas ainda orgulhoso. E enquanto os imperadores iam e vinham, a vida cotidiana mudava. A velha aristocracia senatorial perdia relevância. A mobilidade social tornava-se mais rígida, os ofícios passaram a ser hereditários por decreto. O pequeno comerciante, o fazendeiro, o artesão começavam a ficar presos à sua terra, à sua função. O que antes era escolha, agora era obrigação. Assim foram plantadas as primeiras sementes do sistema que, séculos depois, seria conhecido como feudalismo. O mundo romano tornava-se menos urbano, menos flexível, menos cidadão, mas ainda era Roma. E foi nesse cenário que Diocleciano surgiu como algo mais que um imperador, foi um arquiteto político. Sua reforma militar foi decisiva, multiplicou as unidades do exército, criou defesas em profundidade, fortalezas em camadas, fronteiras ativas e, o mais importante, separou o comando militar do comando civil, uma medida para evitar que governadores se rebelassem com seus próprios exércitos. Também reorganizou as províncias, tornando-as menores, mais numerosas e mais controláveis. Dividiu o imenso para poder administrar melhor, mudou a moeda imperial, adotando um sistema baseado em metais mais estáveis. Embora a inflação persistisse, a intenção era clara: reconstruir não só o império físico, mas também a confiança no sistema. Tudo isso custou um aumento na burocracia, mais funcionários, mais cobradores, mais registros. O Estado romano tornou-se mais denso, mais lento, mais vigilante. O preço da estabilidade era o controle. O povo romano já não vivia a política como nos tempos da República. Não votava, não debatia, não elegia. O cidadão transformava-se em súdito, mas em troca prometia-se ordem, proteção, continuidade. Foi um pacto silencioso, e nesse novo pacto Diocleciano se elevou como símbolo do novo império, mais autoritário, mais distante, mas também mais duradouro. Sua aposentadoria em Split foi tão inédita quanto simbólica: um imperador que constrói seu túmulo em vida, que cultiva seu jardim em paz, que olha para o Adriático sem nostalgia. Anos depois, quando lhe pediram para voltar ao poder, ele respondeu que preferia suas couves a qualquer trono. Era o fim de uma etapa e o começo de outra. Roma, ainda dividida em dois, ainda cheia de desafios, havia conseguido o impensável: sobreviver à sua própria crise. O que viria a seguir seria um novo tipo de império, mais endurecido, mais místico, mais oriental no espírito, mas ainda profundamente romano. Diocleciano não construiu apenas um novo mapa para governar, construiu também uma nova linguagem do poder, uma linguagem que não apelava ao Senado nem ao povo, mas à majestade, à distância, à eternidade. Os imperadores deixaram de ser homens com ambição e se tornaram símbolos. O palácio imperial já não era uma casa,
Era um universo fechado, com hierarquias, rituais, silêncio. Ninguém chegava ao imperador sem passar por um labirinto de olhares, cumprimentos e reverências. Formou-se uma corte, e junto com ela, uma nova ordem mental. O imperador era um dominus, um senhor absoluto. A palavra de um único homem bastava para decidir o destino de milhares. E pela primeira vez desde os tempos do rei Tarquínio, isso não escandalizava. Roma já não era a mesma, e não só pela política ou pelo exército, as ideias estavam mudando. Nas sombras, o cristianismo resistia. As perseguições mais brutais não o destruíram, ao contrário, o fortaleceram. As catacumbas se enchiam, as igrejas clandestinas cresciam, os mártires eram lembrados. A fé era transmitida de casa em casa, de escravo para escravo, de mãe para filho. Aquele Deus invisível, sem estátuas, sem templos dourados, começava a pulsar no coração do império. Ninguém podia prever ainda, mas aquela fé silenciosa, marginal, clandestina, um dia estaria no centro do poder. Diocleciano, com todo o seu controle, não viu aquilo chegar, mas deixou o cenário preparado. Ao dividir o império, ao burocratizá-lo, ao torná-lo menos romano e mais imperial, ele havia criado um mundo onde o espiritual ganharia cada vez mais espaço. O mundo antigo, fundado sobre deuses de pedra, sacrifícios públicos e tradição republicana, começava a desaparecer, e o que viria não seria pior, nem melhor, apenas algo novo. O mundo havia mudado. Roma já não era uma cidade que dominava províncias, era um império tentando dominar a si mesmo. A tetrarquia, criada por Diocleciano para garantir ordem e sucessão, funcionou por um tempo, mas como tantas soluções romanas, não sobreviveu aos seus criadores. Quando Diocleciano e Maximiano se retiraram, os sucessores não mantiveram a harmonia. Surgiram ambições cruzadas, alianças passageiras, traições silenciosas, e no meio desse novo labirinto de poder, surgiu Constantino, filho de Constâncio Cloro, um dos antigos tetrarcas. Constantino era um general habilidoso e um político ainda mais astuto. Proclamou-se imperador logo após a morte do pai, sem esperar autorização, e iniciou uma série de campanhas militares, não só contra inimigos externos, mas contra outros pretendentes ao trono. A mais famosa dessas batalhas o colocou frente a frente com Magêncio, seu rival no ocidente. Nos arredores de Roma, perto da ponte Milvia, Constantino teve uma visão, um símbolo no céu, uma cruz, acompanhada pelas palavras "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Ordenou que pintassem aquele emblema nos escudos de seus soldados, e venceu. A vitória não foi apenas militar, foi simbólica. Ela marcou o início de algo profundo, a conversão do poder romano ao cristianismo. No ano seguinte, em 303, Constantino e Licínio proclamaram o Edito de Milão, um decreto simples, mas revolucionário: tolerância religiosa. Os cristãos já não seriam perseguidos, já não seriam executados por causa de sua fé, seus templos seriam devolvidos, seus direitos reconhecidos. Pela primeira vez em sua história, Roma abraçava uma religião que por séculos havia tentado destruir. Constantino não impôs o cristianismo, não o declarou oficial, mas o protegeu, o favoreceu, o financiou, e com isso mudou para sempre o rosto espiritual do império. Mas Constantino não reformou apenas a fé, ele também redesenhou o mapa do império. Roma, a antiga capital, ainda majestosa, estava longe do centro real do poder. O comércio, o exército, a administração, tudo fluía com mais força no Oriente. Foi então que, em uma antiga cidade grega chamada Bizâncio, Constantino fundou uma nova capital, chamou-a de Nova Roma, mas todos a conheceram como Constantinopla, uma cidade entre dois mundos, Ásia e Europa, cristã no espírito, romana na lei, grega na cultura, fortificada, planejada, abençoada com templos, palácios, aquedutos, muralhas. Ali, o império teria um novo coração, e dali,
Constantino governou como um monarca absoluto, mas sob os símbolos da cruz, convocou o Concílio de Niceia, o primeiro do tipo, buscando a unidade doutrinária entre os bispos. Apoiou a fé, não com humildade, mas a partir do trono. Quando morreu, foi enterrado como o 13º apóstolo, na igreja que ele mesmo havia mandado construir. Roma, a velha Roma, nunca mais viu um imperador morar dentro de seus muros. O mundo romano se reconfigurava, lentamente, mas a unidade era frágil. Constantino havia consolidado o poder, mas seus herdeiros o diluíram. Ao morrer, Constantino dividiu o império entre seus 3 filhos, e o que veio depois foi mais uma rodada de guerras internas, intrigas palacianas, alianças frágeis. O trono voltava a ser um campo de batalha. Durante décadas, a sucessão virou um quebra-cabeça. Alguns imperadores caíram em combate. Outros foram traídos pelas próprias tropas. E enquanto isso, nas fronteiras, os perigos só aumentavam. Godos, francos, alamanos, tribos germânicas cada vez mais fortes. Não apenas atacavam, se estabeleciam, negociavam tratados, tornavam-se federados, povos inteiros aos quais Roma oferecia terras em troca de serviço militar. Era uma solução prática, mas arriscada, porque, no fundo, Roma já não tinha forças para resistir sozinha. O exército romano era formado, em grande parte por não-romanos, germânicos, ilírios, sírios, africanos. O idioma seguia sendo o latim, mas o espírito estava mudando, e a essa transformação se somava outra. O cristianismo já não era uma fé perseguida, agora era o eixo espiritual do império. No ano de 380, o imperador Teodósio I deu um passo ainda mais decisivo. Proclamou o cristianismo como a religião oficial do Estado romano. Os templos pagãos foram fechados, os cultos antigos, proibidos. O cristianismo não era apenas aceito, era obrigatório. A Roma dos deuses múltiplos, de Júpiter e Marte, de Ceres e Vênus, ficava para trás, e com essa mudança veio outra, ainda mais profunda. Teodósio, o último imperador a governar um império ainda unido, tomou uma decisão definitiva. Ao morrer, dividiu formalmente o império entre seus 2 filhos. O Ocidente ficaria com Honório, o Oriente, com Arcádio. Era uma medida prática, mas também o início do fim, porque, enquanto Constantinopla florescia, bem defendida, rica, coesa, a velha Roma começava a ruir. O império já não era um só, eram 2 mundos distintos, unidos pela história, mas separados pelo destino. A morte de Constantino não trouxe paz. Seus filhos, em vez de dar continuidade ao seu legado, dividiram o império entre si e logo se enfrentaram como inimigos. Constâncio e Constantino II se declararam guerra abertamente. Houve traições, alianças passageiras, massacres dentro do próprio palácio. Da família de Constantino, apenas um sobreviveria. A tão sonhada unidade se rompia vez após vez, não por inimigos externos, mas pelo orgulho que vinha de dentro. E foi nesse vendaval que surgiu um nome inesperado: Juliano, sobrinho de Constantino. Filósofo, leitor de Platão, admirador de Homero, educado em segredo, com medo dos assassinatos que rondavam sua família, cresceu entre livros e templos antigos, e quando finalmente chegou ao trono, fez algo impensável: renunciou ao cristianismo. Juliano, mais tarde conhecido como o apóstata, tentou trazer de volta os antigos cultos, restaurou templos pagãos, reinstituiu sacerdócios, promoveu rituais esquecidos. Não perseguiu os cristãos de forma brutal, mas os isolou. Quis retornar a um passado glorioso que já não existia. Era um homem do século IV, com a alma de um romano do século I. Embaius secreta, um zilombe ontido, e com ele morria também a última tentativa séria de reverter o cristianismo imperial. Depois de Juliano, o trono voltou às mãos cristãs, mas o cristianismo já não era o mesmo. Em poucos anos, deixou de ser uma rede clandestina de fiéis humildes para se tornar uma estrutura poderosa com bispos influentes, sínodos, leis próprias e uma voz moral que,
às vezes, falava mais alto do que os próprios imperadores. Em muitas cidades, a figura do bispo era mais respeitada do que a do governador. Intervinham em julgamentos, mediavam crises, arrecadavam esmolas, cuidavam dos pobres e, acima de tudo, ofereciam sentido. Num mundo que mudava rápido demais, a fé oferecia algo que o império não podia: esperança. Em Roma, o bispo passou a ser chamado de Papa. Em Constantinopla, Alexandria e Antioquia, os patriarcas guiavam milhões. O poder espiritual já não era uma sombra, era uma instituição. E enquanto isso acontecia, Constantinopla crescia, cercada por muralhas impenetráveis, banhada por 2 mares, conectada por estradas, protegida por exércitos leais. Era Roma, sem ser Roma. Suas praças imitavam o Fórum, suas colunas, o Capitólio. As leis ainda eram escritas em latim, mas nas ruas falava-se grego. Seus mercados tinham perfume oriental. Seus palácios, brilho bizantino. O centro de gravidade do império tinha se deslocado. E embora a administração fingisse unidade, a verdade era clara. Havia 2 mundos romanos. No ocidente, as cidades empobreciam. O exército carecia de disciplina. As finanças eram um caos. O Senado, só uma lembrança. As muralhas, velhas. No Oriente, o contrário: riqueza, burocracia, estabilidade e fé. Foi no meio dessa dualidade que surgiu um imperador que entendeu tudo: Teodósio I, espanhol de nascimento, católico fervoroso, militar e diplomata. Governou o Oriente com firmeza e, quando o Ocidente estava à beira do colapso, conseguiu unificá-lo temporariamente sob seu comando. Durante seu reinado, o cristianismo deixou de ser apenas a religião oficial do império, virou o instrumento de governo. Teodósio perseguiu heresias, fechou templos pagãos, proibiu os sacrifícios, aboliu os Jogos Olímpicos e elevou a Igreja a uma posição que os primeiros cristãos jamais teriam imaginado. O caso mais emblemático foi seu confronto com Ambrósio, o bispo de Milão, quando tropas imperiais massacraram civis em Tessalônica. A velha Roma começava a desmoronar. O império já não era um só, 2 mundos distintos, unidos pela história, mas separados pelo destino. A morte de Constantino não trouxe paz. Seus filhos, em vez de continuar seu legado, dividiram o império entre si e logo se enfrentaram como inimigos. Constâncio e Constantino II declararam guerra uns aos outros. Houve traições, alianças frágeis, massacres dentro do próprio palácio. Da família de Constantino, apenas um sobreviveria. A tão desejada unidade se rompia, uma e outra vez, não por inimigos externos, mas por orgulho interno. Foi nesse caos que surgiu um nome inesperado: Juliano, sobrinho de Constantino, filósofo, leitor de Platão, admirador de Homero, educado em segredo, com medo de ser assassinado como tantos outros da família, cresceu entre livros e templos antigos, e quando finalmente subiu ao trono, fez o impensável: renunciou ao cristianismo. Juliano, mais tarde chamado de o apóstata, tentou reviver os antigos cultos, restaurou templos pagãos, reinstituiu sacerdotes, promoveu rituais esquecidos. Não perseguiu violentamente os cristãos, mas os marginalizou. Queria trazer de volta um passado glorioso que já não existia. Era um homem do século IV, com a alma de um romano do século I, mas o tempo não volta. Morreu jovem, em campanha contra os persas, e com ele morreu também a última tentativa séria de reverter o cristianismo imperial. Depois de Juliano, o trono voltou às mãos cristãs, mas o cristianismo já não era o mesmo. Em poucos anos, deixou de ser uma rede clandestina de fiéis humildes, se tornou uma estrutura poderosa, com bispos influentes, sínodos, leis próprias e uma voz moral que muitas vezes ecoava até acima dos imperadores. O recrutamento militar tornava-se cada vez mais difícil, custava caro, era forçado, e Roma, desesperada, começou a olhar para além de suas fronteiras. Chamou godos, vândalos, suevos, ofereceu terras,
salários, promessas, mas a cada novo acordo, a cada novo grupo de soldados germânicos, Roma entregava mais de si. Não era apenas uma troca de armas, era uma troca de lealdades. Muitos desses homens obedeciam mais aos seus chefes tribais do que ao imperador. Lutavam por contrato, não por pátria. E quando Roma não conseguia pagar, exigiam terras ou se rebelavam. Foi um processo lento, quase imperceptível, mas constante. Enquanto Constantinopla erguia basílicas e palácios, no ocidente pairava outra atmosfera, incerteza. A nobreza local se trancava atrás de muralhas. Os camponeses não buscavam mais cidadania, buscavam proteção. O latim ainda era falado, mas já soava estranho, misturado, distorcido. O comércio diminuía. As moedas, cada vez menos confiáveis. O dinheiro perdia valor diante da terra, diante do favor de um senhor com espada. E nesse cenário fragmentado, uma nova força começava a emergir, a Igreja. Enquanto o poder imperial se esfarelava, a estrutura eclesiástica se fortalecia. Os bispos já não eram apenas pastores de almas, eram juízes, mediadores, abrigo. Suas catedrais se tornavam o novo centro das cidades, e suas palavras, lei. Em Roma, o bispo, o papa, começava a falar não apenas em nome da fé, mas em nome da civilização. Era como se, em meio às ruínas que se aproximavam, alguém já estivesse construindo uma arca, não para salvar o poder romano, mas para guardar sua memória. Teodósio havia morrido, o império estava dividido, os inimigos se aproximavam, e Roma, a cidade eterna, ainda não sabia que o pior estava por começar. No final do século IV, os mapas ainda diziam Império Romano, mas a realidade era outra. Após a morte de Teodósio, no ano 395, seus 2 filhos herdaram o mundo. Honório no Ocidente, Arcádio no Oriente, 2 jovens que carregaram uma responsabilidade que não compreendiam. O poder se fragmentou entre generais, burocratas e cortesãos, e além das fronteiras, um tremor se aproximava. Vinha do leste, uma força desconhecida, brutal, veloz. Eram os hunos, nômades indomáveis, cavaleiros imbatíveis, arqueiros letais. Eles não invadiam diretamente, mas empurravam tudo à sua frente, e os povos germânicos, assustados, fugiam para dentro do império, não como invasores, mas como refugiados. Foi o que aconteceu com os visígodos. No ano 376, pediram abrigo a Roma, fugiam dos hunos, queriam terras, proteção, um futuro. Roma disse sim, mas não cumpriu. Os visígodos foram explorados, passaram fome, foram maltratados pelos oficiais romanos. O acordo se rompeu, e em 378, na Batalha de Adrianópolis, o exército romano foi esmagado. O próprio imperador Valente morreu no campo. Foi uma derrota sem precedentes. Roma já não era invencível, mas os visígodos não sumiram, se estabeleceram, negociaram, e sob a liderança de um guerreiro chamado Alarico, passaram a exigir o que antes lhes foi negado: terras, respeito, reconhecimento. O Império do Ocidente ignorou. Alarico então marchou sobre a Itália, várias vezes, saqueou cidades, cercou Roma, pediu ouro, grãos, títulos, e em 410 entrou por suas muralhas. Roma foi saqueada. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade eterna caiu diante de estrangeiros. Não foi destruída, mas foi humilhada. O mundo estremeceu. São Jerônimo, ao saber da notícia, escreveu: o brilho do universo se apagou. Alguns achavam que o fim do mundo havia chegado, mas não era o fim. Era algo mais complexo. No final do século VII, os mapas ainda diziam Império Romano, mas a realidade era outra. Depois da morte de Teodósio, no ano 395, seus 2 filhos, Honório, no Ocidente, e Arcádio, no Oriente, herdaram um poder que não compreendiam. O império começou a se fragmentar nas mãos de generais, burocratas e cortesãos, enquanto do leste se aproximava algo desconhecido, uma força brutal, veloz e indomável,
Os hunos, cavaleiros nômades, mestres do arco e do terror, eles empurraram os povos germânicos contra as fronteiras romanas, e esses povos, assustados, desesperados, cruzaram os limites do império não como invasores, mas como refugiados. Foi o caso dos visígodos. No ano 376, pediram para entrar, fugiam dos hunos, procuravam terra, proteção, futuro. Roma permitiu, mas não cumpriu. Os visígodos foram explorados, maltratados, deixados à fome pelos oficiais romanos. O pacto quebrou-se, e 2 anos depois, em 378, na Batalha de Adrianópolis, o exército romano foi destruído. O imperador Valente morreu em combate. Roma deixava de ser invencível, mas os visígodos não sumiram, instalaram-se, negociaram, e sob a liderança de um guerreiro chamado Alarico, começaram a exigir aquilo que lhes havia sido negado: terra, respeito, reconhecimento. O Império Ocidental os ignorou, e Alarico marchou, repetidas vezes, sobre a Itália, saqueou cidades, cercou Roma, exigiu ouro, grãos, títulos, e no ano 410, atravessou os muros. Roma foi saqueada pela primeira vez em 800 anos. A cidade eterna se rendeu a estrangeiros. Não foi destruída, mas foi humilhada. O mundo tremeu. São Jerônimo, ao saber da notícia, escreveu: o brilho do universo se apagou. Muitos acharam que era o fim do mundo, mas não era. Era algo mais sutil. A aceitação de que Roma já não era o centro, já não era o farol, já não mandava. Alarico morreu pouco depois, e os visígodos se estabeleceram na Gália, e depois na Espanha, não como rebeldes, mas como federados. Um novo modelo surgia, reinos dentro do império, autonomias de fato, embora não de nome, e esse modelo se repetia. No norte, os francos começaram a se fixar. Na África, os vândalos cruzaram o estreito, tomaram Cartago e fundaram seu próprio reino. Tornaram-se uma potência naval. Na Britânia, sem legiões romanas, os saxões avançavam, as cidades ruíam, as estradas eram esquecidas, os antigos templos cobertos de mato. O império se desfazia em silêncio. Dentro da Itália, o trono era ocupado por crianças, figuras sem poder. Os verdadeiros senhores eram generais de origem bárbara: Estilicão, Aécio, Ricimero. Eles comandavam exércitos que já não eram romanos, mas um mosaico de tribos aliadas, mercenários, soldados sem pátria. A administração colapsava, as leis não se aplicavam, o ouro rareava, a educação tornava-se um luxo, a escrita, uma arte em declínio. A nobreza abandonava as cidades e se refugiava em suas vilas fortificadas. O campo se fragmentava, e os camponeses passavam a servir a senhores locais mais do que ao império. Era o nascimento de algo novo, ainda sem nome. E então chegou Átila, o flagelo de Deus, líder dos hunos, destruidor de cidades, incendiário de povos. Cruzou o Danúbio, invadiu a Gália, chegou à Itália, exigiu tributos, aterrorizou até mesmo Constantinopla, mas no último instante, recuou. Não conquistou Roma, e morreu pouco depois, não em batalha, mas em sua cama, no meio de uma celebração, dizem, por excesso de vinho e sangue. No final do século VII, os mapas ainda diziam Império Romano, mas a realidade era outra. Depois da morte de Teodósio, no ano 395, seus 2 filhos herdaram o império, Honório no ocidente, Arcádio no oriente, mas nenhum dos 2 estava preparado para isso. O poder se fragmentou entre generais, burocratas e cortesãos, e fora das fronteiras, uma ameaça se aproximava. Do leste, surgia uma força desconhecida, brutal e veloz, e os hunos, cavaleiros exímios, arqueiros implacáveis, nômades indomáveis. Eles pressionavam os povos germânicos, que desesperados buscavam refúgio dentro do império. Foi o caso dos visigodos. No ano 376, pediram para entrar em território romano, fugiam dos hunos, queriam terras, proteção, um futuro. Roma aceitou, mas não cumpriu o prometido. Os visigodos foram explorados,
passavam fome e eram maltratados por funcionários romanos. O acordo se rompeu, e em 378, na Batalha de Adrianópolis, o exército romano foi esmagado. O imperador valente morreu no campo de batalha. Foi uma derrota sem precedentes. Roma já não era invencível, mas os visígodos não sumiram. Se estabeleceram, negociaram e, sob o comando de um líder chamado Alarico, passaram a exigir o que lhes foi negado: terras, respeito, reconhecimento. O Império Ocidental os ignorou. Alarico marchou contra a Itália, cercou Roma, saqueou cidades, pediu ouro, grãos, títulos, e no ano 410, cruzou os muros da cidade. Roma foi saqueada pela primeira vez em 800 anos. A cidade eterna se rendeu a inimigos estrangeiros. Não foi destruída, mas foi humilhada. O mundo ficou em choque. São Jerônimo, ao saber da notícia, escreveu: o brilho do universo se apagou. Outros acreditaram que o fim do mundo havia chegado, mas não era o fim. Era algo mais complexo. Era a aceitação de que Roma já não era o centro, já não era o farol, nem a autoridade. Alarico morreu pouco tempo depois, e os visígodos se instalaram na Gália e depois na Espanha, não como rebeldes, mas como federados. Um novo modelo, reinos dentro do império, autonomias de fato, mesmo que não de nome. E esse modelo se espalhou. No norte, os francos começaram a se fixar. No norte da África, os vândalos atravessaram da Espanha, tomaram Cartago, fundaram seu próprio reino e se tornaram uma potência naval. Na Britânia, sem legiões romanas, os saxões avançavam, as cidades ruíam, os caminhos eram esquecidos, os antigos templos cobertos pelo mato. O império se desfazia, e dentro da própria Itália, o trono era ocupado por crianças títere, nomes sem poder. Os verdadeiros senhores eram generais de origem bárbara: Estilicão, Aécio, Ricimero. Eles comandavam exércitos que já não eram romanos, mas uma mistura de tribos aliadas, mercenários, soldados sem pátria. A administração colapsava, as leis já não eram aplicadas, o ouro rereava, a educação virava privilégio, a escrita, um saber em declínio. A nobreza deixava as cidades e se refugiava em vilas fortificadas. O campo se fragmentava, e os camponeses passavam a servir a senhores locais, mais do que ao próprio império. Era o nascimento de algo novo, ainda sem nome. E então chegou Átila, o flagelo de Deus, líder dos hunos, destruidor de cidades, incendiário de povos. Cruzou o Danúbio, invadiu a Gália, chegou à Itália, exigiu tributos. Até Constantinopla tremeu, mas no último momento, ele recuou, não conquistou Roma e morreu pouco depois, não em batalha, mas em seu leito, durante uma celebração. Dizem que foi por excesso de vinho e de sangue. Átila se foi, mas o medo que deixou permaneceu, e o que ele não destruiu, o tempo corroeu. No ano 455, os vândalos cruzaram o Mediterrâneo e invadiram Roma. Dessa vez, o saque foi brutal. Tudo o que restava de valor foi levado. Riquezas acumuladas por séculos desapareceram em navios que partiram rumo à África. Desde então, a palavra vândalo ficou gravada na memória, como sinônimo de destruição. O trono romano virou um jogo de sombras, imperadores que duravam meses, generais que governavam nas sombras, e no fim, restava apenas o símbolo. No ano 476, um jovem chamado Rômulo Augustulo foi proclamado imperador. Tareceis era apenas um menino, sem exército, sem poder real, e um líder bárbaro, Odoacro, cansado das aparências, o depôs, mas não o matou. Mandou-o para o exílio e concedeu a ele uma pensão. Depois, enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, como quem diz: não precisamos mais fingir. Foi um gesto silencioso, mas definitivo. O Império Romano do Ocidente havia caído, não com um grande incêndio, não com uma última batalha, não com a destruição de Roma. Caiu porque deixou de se sustentar, porque foi substituído de dentro para fora, porque sua alma já havia partido muito antes de seus muros,
E mesmo assim, o legado de Roma não desapareceu, não podia desaparecer. Suas leis, seu idioma, sua arquitetura, sua ideia de cidadania, sua religião, sua arte, seu sonho, seguiram vivos, nos mosteiros, nos manuscritos, nas catedrais, nas palavras que ainda usamos. Roma, mesmo caída, se transformou em uma memória viva, e enquanto o Ocidente mergulhava naquilo que séculos depois chamariam de Idade Média, no Oriente, a partir de Constantinopla, o império ainda se dizia romano. Mas essa já é outra história. O Ocidente havia caído, mas Roma não. No Oriente, por trás das muralhas douradas de Constantinopla, o império seguia vivo, não como uma sombra, mas como um farol. O Império Bizantino, como seria chamado séculos depois, mas eles não se chamavam assim, se chamavam romanos, porque para eles Roma não era apenas uma cidade ou um exército, era uma ideia, uma continuidade, um dever. Constantinopla se tornou o novo eixo do mundo romano, uma cidade entre dois continentes, entre dois mares, entre duas eras. Ali se falava grego, rezava-se em latim e aramaico, construía-se com técnicas romanas e decorava-se com ouro bizantino. Era um cruzamento de mundos, e dali, imperadores governavam não sobre províncias, mas sobre uma herança. Um deles foi Justiniano, o Grande, governou no século VI e sonhou em restaurar o império perdido. Sob seu comando, os generais Belisário e Narsés reconquistaram o norte da África, parte da Itália e até o sul da Espanha. As campanhas foram duras, longas, custosas, mas por um breve momento, pareceu que Roma renascia. Mas o sonho foi efêmero. As guerras haviam esvaziado os cofres. Uma peste, que alguns chamaram de bubônica, devastou as cidades. Milhões morreram. Até o próprio Justiniano adoeceu e sobreviveu por pouco. E ainda assim, seu legado não foi apagado. Ele ordenou a compilação do direito romano, o Corpus Juris Civilis, um corpo legal que influenciaria o mundo ocidental por séculos. Mandou construir a Santa Sofia, não só como um templo, mas como um manifesto de poder e fé. Quando os raios de sol atravessavam sua cúpula, os peregrinos acreditavam estar olhando para o céu, mas Bizâncio não era invencível. Os inimigos mudavam. Vieram os persas renovados, depois os árabes. As guerras se multiplicaram. As províncias ricas do Levante caíram. O Egito foi perdido. A Síria também. O império foi encolhendo. E enquanto isso, algo mais profundo mudava. A fé. As diferenças entre Oriente e Ocidente se aprofundavam. Na teologia, na liturgia, na política. Enquanto o Papa em Roma falava de autoridade espiritual, os patriarcas em Constantinopla falavam de consenso. As imagens sagradas, os ícones, foram motivo de grande controvérsia. Houve perseguições, igrejas incendiadas, concílios enfrentados. E, no ano de 1054, a ruptura se tornou oficial, o cisma do Oriente. A igreja se dividiu, católica em Roma, ortodoxa em Constantinopla. Já não eram apenas dois impérios, eram dois mundos de fé. Mesmo assim, Bizâncio resistiu, inventou armas, como o fogo grego, fortificou suas muralhas, se adaptou, sobreviveu a cruzadas, a traições, a imperadores incompetentes, a nobres ambiciosos. Mas o tempo não para. Em 1204, os cruzados cristãos do Ocidente tinham a missão de libertar a Terra Santa, mas desviaram seu caminho, atacaram Constantinopla, saquearam, profanaram,